Para o pessoal, hoje a gente vai conhecer o nosso ambiente de simulação, certo? O nosso Card Simu. Então já disponibilizei para você via Google Drive, caso que ninguém ainda tenha instalado, por favor instalar, que a gente vai trabalhar através desse software de simulação, né, até a gente conseguir fazer a nossa prática no laboratório. Então aqui a gente instala o Card Simu, né, ele vai pedir uma senha, a senha já é mostrada no visor, né, na nossa tela. A gente abre, né? Então aqui a nossa interface do Card Simu, a gente dá um zoom aí, ó, esse zoom. Então aqui a gente tem a parte de alimentação, certo? A parte de fusíveis, né? A parte de automáticos, disjuntores, né? Contadores, interruptores. Aqui a gente tem motores, né? Motores monofásico, trifásico, né? Motor da Highlander. Aqui a gente tem tipo acionamentos eletrônicos, né? Software starters, né? Inversores de frequência. Aqui a gente tem contatos de acionamento geral, né? Que são contatos normalmente abertos, ou também podemos se dizer, né, comutadores, para a gente poder fazer, né, uma ligação ali, uma lógica de contatos, certo? E aqui a parte de acionamentos, né? Acionamentos aqui a gente tem desde, né, dos contatos normalmente abertos, normalmente fechados, né? Contatos, né, de pressão de emergência, né? Botoeiras com retenção, certo? Botoeiras com interruptor normalmente aberto, normalmente fechado, né? Contatos de fim de curso, né? Contatos de relé térmico, tanto normalmente aberto como normalmente fechado. Então vamos fazer um acionamento do LED, né? Vamos construir uma lógica de contatos, né? Um circuito de comando para controlar um acionamento de um LED, certo? Vamos fazer uma lógica IND. Então aqui a gente tem o acionamento, então botão de pressão NA. Então aqui a gente tem um contato normalmente aberto, né? Uma botoeira normalmente aberta. Então a gente vai fazer uma lógica em série, certo? Lembrando que a gente precisa da alimentação. Então a nossa alimentação está aqui. Então a gente tem aqui, ó, positivo, certo? E o nosso negativo. Beleza? Se vocês quiserem, né, modificar, né, o posicionamento, vocês vêm aqui e façam essa modificação, né, sem problema algum aí, certo? Então para fazer essa ligação, né, então a gente vai fazer uma lógica em série, né, uma lógica IND, né, uma lógica aí a gente precisa fazer o que, né? A gente precisa dos elementos de sinais, né, que são nossas botoeiras, aqui utilizando botoeiras normalmente abertas, né, botoeiras pulsantes, né? Então ela, a partir do momento que você acionou, você soltar, né, o dedo, tirar a pressão dela, ela se retorna por mola. E essa é a simbologia da, né, botoeira sem retenção, uma botoeira pulsante aí, certo? Então a gente tem o elemento de sinais. Vamos também pegar uma carga, né? A parte de acionamentos, aqui a gente tem, né, bobinas e sinalizações. Então o software é super, né, super tranquilo de mexer, né? Tudo intuitivo, certo? Então para fazer a conexão, vamos pegar o nosso LED, né? Vamos pegar o LED aqui, vamos colocar ele aqui. Então a gente vai fazer a ligação. Aqui a gente tem cabos e ligações, certo? Então a gente vai pegar aí, ó, alimentação, né, do positivo. Então a gente vai interligar esses pontos, né? Positivo chega no 3, né, ou no 13. Lembrando que todo contato normalmente aberto, a gente tem o que, né, como simbologia numérica e literal, né, 3 e 4, certo? A saída a gente vem no 13 do outro contato normalmente aberto, e a saída dele do outro contato aberto a gente vai para a alimentação positiva do nosso LED. Então agora falta o que, né? A gente precisa fazer a parte, né, do nosso negativo. Então a gente vai fazer a parte do nosso negativo aí. Deixa eu interligar aqui. Então vamos simular, certo? Para fazer a simulação, tem um play aqui em cima de simulação, né, um stop toda vez que a gente for fazer uma edição. Então a gente aperta aqui, vamos fazer um acionamento. Opa, acionou o meu LED, certo? Então na hora que eu acionar as duas botoeiras, ele aciona o meu LED. Engraçado, pessoal, super bacana. A gente consegue alterar a nomenclatura
né, o nome de cada componente aí. Então, a gente pode colocar aqui, ó, LED, certo? Então vai estar escrito LED. Botoeiras podemos chamar elas, né, de B1, B2 e B1. É só dar um duplo clique em cima aí que não tem problema nenhum, certo? Ah, mas eu quero deixar contato 3 e 4, então deixa 3 e 4. Lembrando que a gente precisa, né, seguir o padrão, né, a padronização de contato aberto 3 e 4 e contato fechado 1 e 2 aí, certo? Fez modificação, aperta um OK, certo? E vamos simular novamente aí. Então, se eu acionar somente B1, né, eu não consigo fazer o acionamento de quem? Do meu LED. Então, e se também eu acionar B2, eu não consigo acionar também o meu LED aí, certo? Somente quando eu acionar os dois, eu consigo fazer o que? O acionamento do meu LED, certo? Então, super bacana. Agora a gente vai fazer aqui, né, para treinar. Isso aí vocês vão treinando, né, vão tentando desenvolver, né, desenvolvendo aí essa lógica de contatos, né, esse circuito de comando, certo? Então, aqui vamos fazer uma lógica agora em paralelo, né, vamos fazer um outro circuito aqui do lado, certo? Então aqui a gente tem a parte de acionamentos, né, vamos pegar nossas botoeiras normalmente abertas, vamos fazer um circuito em paralelo, né, vamos colocar um botão de normalmente fechado, né, lembrando que um botão normalmente fechado geralmente é representado, né, dependendo do que, da lógica que você esteja implantando ali, né, desenvolvendo, né, a gente utiliza o que para fazer, né, um desligamento do meu circuito, certo? Então lembrando que são dispositivos, são contatos de acionamentos, e a gente tem contatos, né, os contatos de lógicas, né, lógicas de contatos nossos que são contatos de acionamento geral, que servem para a gente, né, desenvolver, né, aumentar a capacidade lógica do nosso circuito aí, certo? Então a gente tem que fazer alimentação, então a alimentação, né, nós pegaremos daqui, então vamos fazer a ligação, vamos fechar o nosso circuito, certo? Então aqui eu tenho uma lógica OR, né, uma lógica OR, fazendo aí o acionamento aí agora de um buzzer. Então aqui a gente tem bobinas e sinalizações, vocês têm que dar uma brincada aí com o software para vocês poderem, né, pegar a prática, né, ter essa praticidade de encontrar, né, os tipos de dispositivo e também reconhecer as simbologias devidas, né, no circuito. Então a gente tem que fazer, né, toda vez fazer a ligação, a parte positiva e a parte negativa, né, sempre com o cabo de ligação negativo, certinho. Então aqui a gente tem, né, a gente precisa trocar essas etiquetas, porque ele vai entender que seria o mesmo contato que a gente esteja trabalhando. Então aqui eu chamei B1, B2, vou chamar de B2, B3, B4, e o nosso botão de desliga, né, B5, certo? Então aqui a nossa buzina, certo? Vamos fazer uma simulação dele. Então aperto o Start. Se eu apertar B3 e se eu acionar o B4, né, então a lógica ou tanto B3 como B4 vai conseguir acionar ali, né, na minha buzina aí, certo? Então se eu acionar B3, acionei, e se eu acionar meu B4 também aciono a minha carga aqui, nosso buzzer, certo? E lembrando que a gente está usando um contato em série, então a gente criou uma lógica, né, utilizando um contato aí, uma botoeira pulsante normalmente fechada, né, utilizada como parte, né, de desligamento do meu circuito, né, fazendo essa lógica de desacionamento aí. Então, se eu acionar o B5, né, ele corta a alimentação, né, corta a corrente que está passando, né, então ela chega aqui, corta e desenergiza aí o meu buzzer aí. Então se eu soltar o dedo do botão de desliga, né, como o meu botão, né, minha botoeira B4 está acionada, ele vai acionar aí a minha, né,
o meu buzzer, certo? Então estou usando aí uma lógica OU, né, em série com uma botoeira, né, normalmente aberta, normalmente é fechada. Então pode ver que tem saída aqui, ó, com simbologia literal, né, e numérica 1 e 2, certo? Então a botoeira normalmente fechada. Então geralmente é um botão de desliga, né? Um botão de desliga é um botão da cor vermelha. Então toda vez que a gente acionar esse botão normalmente fechado, né, a gente vai desacionar, né, a nossa buzina aí, ou um LED, ou uma contadora, dependendo do que você esteja, né, desenvolvendo nessa lógica, esse circuito de comando. Certo, pessoal? Essa videoaula basicamente só vai mostrar a plataforma para vocês, né? Espero que vocês, né, fuçem aí, né, tentem, né, descobrir coisas novas, né? Lembrando que a gente vai ver coisas bem mais afundas, né, no software. A gente vai fazer simulação de temporizadores, né? Já criei essas videoaulas falando de temporizadores, né, de lógica de contatos. Agora é vocês treinarem, né, para desenvolver essa capacidade lógica de construção e conhecer que as simbologias que é super importante, né, no desenvolvimento aí de circuito, né, de diagramas elétricos de uma máquina. Certo, pessoal? Então fico por aqui, um grande abraço aí, até a próxima.